homossexualismo não é errado, pecado ou algo assim? Por que usam o texto de Romanos 8, mas na verdade é Romanos 1, para dizer que um homem se deitar com outro homem é abominação a Deus? Em primeiro lugar, eu quero aqui refletir sobre o conceito de pecado. Pecado, ele vai ser sempre produto de uma deliberação da consciência. Sim, uma consciência que tenha em mente todas as variáveis, possibilidades e alternativas, e entendendo aquilo com o qual ela está lidando, percebendo, talvez não na totalidade, mas de uma certa forma, aonde existe o limite e a fronteira, mesmo assim a pessoa intencional e deliberadamente ultrapassa e transgride. Essa é uma concepção básica de pecado. Portanto, não podemos deixar de afirmar que para falarmos em pecado estamos também implicados no conceito de intenção e deliberação. Falar de homossexualidade hoje em dia é falarmos de uma condição da estrutura psicológica puncional do sujeito. Condição é algo que não implica deliberação e nem intenção. Inclusive, diga-se de passagem, existe muita sexualidade que é formada na fase da infância e até da adolescência pela via da interferência indevida de adultos supostamente heterossexuais que pleiteiam e advogam a causa da heteronormatividade, tanto quanto, muitas vezes, a da família tradicional. Mas, no oculto, vivenciam certas taras e dão vazão para a expressão da libido de maneira velada e perversa, interferindo no desenvolvimento psicossexual de crianças e adolescentes que num dado momento, principalmente pós-puberdade, elas começam a experimentar a própria sexualidade de um modo diferente da normatividade sexual estabelecida, que é a heterossexualidade. Portanto, em boa parte dos casos, inclusive, você tem uma condição formada a partir de uma transgressão realizada independente da intenção e da deliberação da vítima, formando, portanto, uma condição de reação que tudo o que se tem tentado fazer para discutir e refletir o tema é para que, no final das contas, uma sociedade ainda moralista e principalmente que se diga cristã não fique tacando pedra e crucificando quem, pela intenção e deliberação, não consegue sentir diferente. O que Paulo fala em Romanos capítulo 1, e aí aqui quem está assistindo e deseja sinceramente entender, eu convido para que você leia o capítulo 1 do livro de Romanos.
O livro que Paulo manda para os romanos, principalmente a partir do verso 18. Capítulo 1, a partir do verso 18. E ali você vai perceber que Paulo, antes de chegar nos 2 versículos onde ele menciona a questão da sexualidade invertida como sendo uma expressão de perversão ou de algo inadequado, ele fala de uma progressão de deterioramento da consciência. Sim, essa progressão de deterioramento da consciência é em relação a pessoas que já não enxergam e não consideram nenhuma fronteira como sendo benéfica para a estruturação de um ser saudável. E nessa direção, violando todas essas fronteiras, essa pessoa desenvolve uma disposição doentia de mentalidade. Perceba que, depois de citar sobre a sexualidade, Paulo ele vai falando sobre inúmeros outros traços daquilo que sintomaticamente apontam para essa mentalidade adoecida. E aqui ele fala de caluniadores, ele fala de injustiça, ele fala de malícia, ele fala de avareza, que é o apego aos bens, ele fala de maldade, ele fala de inveja, que são as disputas baseadas em comparações, que gera no sujeito sempre uma competição, os difamadores, os aborrecidos de Deus, os insolentes. Percebam que Paulo aqui, ele não está trazendo um destaque para a homossexualidade como condição. Ele está aqui descrevendo uma mentalidade adoecida e fazendo a leitura demonstrativa dos seus diversos efeitos sintomáticos. Pelo amor de Deus, leiam o texto. Leiam o texto, parem de ficar se utilizando de interpretações que se tornaram predominantes na maioria e, portanto, validadas como um consenso entre os ouvintes, sem que você estabeleça um senso crítico pessoal sobre o texto que está aqui, inclusive no seu idioma. Você mesmo pode ler. Agora, leia o texto completo para você poder entender. Porque sem o devido contexto, você ficará refém de uma ênfase completamente desconectada com a mensagem que Paulo quis transmitir. Ora, homossexualidade, portanto, como condição, ela precisa ser vista com outros olhos. Porque eu particularmente conheço pessoas homossexuais que carregam prerrogativas de caráter completamente diferentes dessa que Paulo descreve aqui. São pessoas absolutamente humanas, equilibradas, bondosas, esforçadas na direção do bem, perfeitas? Claro que não, mas sensíveis na direção de se auto-melhorar, se abrindo para poder se tratar e se conhecer. Sim, completamente afetuosas, gentis, delicadas, no sentido de empáticas, na sensibilidade de se colocarem no lugar do outro. Olha, em certas condições, vocês podem ter certeza, religiosos moralistas, que lá no reino dos céus, muitos homossexuais vos julgarão, porque naquilo em que foram condenados e sentenciados apenas
pela sua diferença de funcionamento no âmbito sexual, em muito eles ultrapassaram aquilo que é o X da questão, pelo menos dentro do que foi deixado por Jesus em João, no capítulo 13. Um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, assim como eu vos amei. Portanto, como que Jesus nos amou? Jesus nos amou ao estilo do que ele fala lá em João, no capítulo 8, quando ele diz: muita coisa eu teria a dizer a vosso respeito, mas eu vos tenho falado apenas aquilo que eu tenho ouvido da parte do meu Pai. E o que ele fala é apenas orientando, é apenas dando o caminho, mas não julgando, não condenando, não sentenciando, não interferindo no caminho do outro. Portanto, a condição, embora não pertencendo a um ideal bíblico, porque lá no Éden, no livro do Gênesis, no capítulo 1, não se pode negar que ali existe um ideal do que foi estabelecido do homem e mulher. Mas, sinceramente, eu mesmo sou um flagrante distorcido daquele ideal original lá no Éden. Antes de eu falar de qualquer outra distorção que existe, eu falo de mim mesmo e vivo dia após dia para me reaprumar no prumo do Evangelho. No prumo do Evangelho. Então, existem muitas distorções que foram acontecendo a partir do paradigma do ideal. Só que em cima disso os homens criaram uma moral. E a moral nada mais é do que o acordo entre a maioria. E no consenso formado sobre eles, no consenso formado por eles, eles então vão estabelecendo quem é, quem não é, quem pode, quem não pode, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. E é essa arrogância que Jesus ele quebra com o martelo eterno do amor de Deus, sabe? Destronando toda a presunção e soberba, já a começar com João Batista, que dizia para os religiosos da época: vocês acham que pelo simples fato de serem filhos de Abraão, vocês estarão livres da ira? Deus pode fazer dessa pedra um filho de Abraão. É assim com os crentes heterossexuais, que pela sua própria condição se sentem mais iluminados do que os homossexuais. E eu geralmente repito a fala de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, quando ele, falando a um centurião romano, ele vira para o povo de Israel e diz: nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como essa. E naquele dia, muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mas os filhos do reino ficarão de fora, lá onde haverá choro e ranger de dentes. Por que Jesus fala assim acerca dos filhos do reino? Esses filhos do reino são aqueles que têm a presunção de serem os filhos do reino. São aqueles que, porque possuem a credencial da moral dos homens, porque possuem a reputação alinhada com aquilo que o consenso dos religiosos acha que eles deveriam ser,
Aquilo então insufla no sujeito uma presunção que, porque ele é heterossexual, frequentador de igreja, dizimista fiel e sempre decoroso em relação às palavras e às roupas e os usos e costumes que ele se utiliza, que então ele já está com uma das cadeiras garantidas na eternidade, sobretudo para julgar e diminuir quem pensa e caminha de modo diferente do dele. Essa presunção aí, Jesus dizia, cegos guias de cegos. Cegos guias de cegos. Quando os escribas e fariseus, numa fala de Jesus lá em João, no capítulo 9, ele cura um cego de nascença e os presunçosos do reino de Deus, embevecidos pela certeza de sua superioridade espiritual em relação aos demais, querendo desqualificar o milagre que Jesus havia feito pelo simples fato de Jesus não ter ido no sinédrio para pedir autorização e a bênção deles para poder viver e falar sobre o amor de Deus para os homens. Então, ressentidos e invejosos, eles perseguem aquele a quem Jesus tinha efetuado o milagre da cura. E quando Jesus, conversando com esse rapaz, ele faz uma afirmação intrigante. Eu vim para dar vista aos cegos e tornar cegos aqueles que acham que enxergam. E aí lá no capítulo 9 de João, no versículo 40, alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Porque o que mata a gente na transgressão é a presunção que faz diferenciação de superioridade, sentenciando o caminho do outro para a morte e o nosso para a luz. Quando essa decisão não pertence a nenhum de nós, é graça, não vem de nós, é dom de Deus. Então por que essa presunção de definir baseado no que for, sobretudo em sexualidade? Portanto, se vocês até analisarem o próprio contexto em que Paulo fala sobre homossexualidade, não é nem sobre homossexualidade que ele fala. Em Romanos capítulo 1, ele fala de uma perversão da consciência, que se apaixona pela transgressão como modo de vida e vai extrapolando todas as fronteiras, e o resultado final é uma mentalidade adoecida, cuja expressão, para além da tal inversão da sexualidade, é uma série de desvios de caráter. Portanto, não podemos falar que Paulo, ali em Romanos 8, estava especificamente condenando a homossexualidade, porque, entendendo a mente de Paulo, olha, eu ainda poderia vos assegurar que se Paulo estivesse vivo aqui e ele conhecesse muito dos homossexuais que eu conheço, ele diria para muito religioso: olha, toma cuidado, porque no dia do juízo ele te julgará. Porque você o condena por causa da sexualidade, mas nessa presunção você não se enxerga, ao estilo da denúncia que Jesus faz aqui em João 9. Porque dizeis que vós veem, nisso subsiste o vosso pecado. Portanto, pecado é sobretudo aquilo que
degenera a gente, que corrói a gente, que deturpa a gente, que disfunciona a gente, e isso de modo progressivo. Não é por outra razão que para isso precisa da implicação, da intenção e da deliberação. E aí eu vejo muito homossexual melhorando enquanto humano e muito heterossexual religioso se degradando no caráter, se tornando a personificação distante daquilo que seja amor. Então, nessa direção, a gente faz aqui uma reflexão sobre o significado do que seja pecado, do que seja a própria homossexualidade e uma redefinição de ênfases e importâncias. Uma redefinição de ênfases e importâncias.